Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o professor Carlos Roberto e nessa videoaula nós vamos aprender como é que a gente pode colocar os nossos dados de entrada no programa, no software Visual Modiflow Flex, a versão 10.0. A gente vai entender os diferentes tipos de dados de entrada e como é que a gente pode incorporar eles no nosso projeto. Muito bem, se vocês quiserem entender muito mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre hidrologia, hidráulica, modelagem matemática, hidrológica, hidráulica, de águas subterrâneas, tecnologia, inovação em recursos hídricos, enfim, tudo para manter vocês muito bem informados e atualizados. Você já sabe. É só se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que eu, professor Roberto, conto muito com a sua ajuda. Muito bem, galera, então vamos direto para a nossa videoaula de hoje, sem mais delongas. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela compartilhada e a gente está exatamente no ponto de onde a gente parou na videoaula anterior. Na videoaula anterior, a gente definiu os objetivos da modelagem, definimos então que a gente vai fazer uma simulação de águas subterrâneas, de um fluxo em meio saturado. E na aula de hoje, então, a gente vai importar todos os nossos dados de entrada dessa modelagem. Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com um exemplo simples, um exemplo que está dentro do tutorial do Visual Modiflow Flex. E na primeira videoaula eu mostrei a pasta onde estão os arquivos de entrada, que a gente vai importar nessa aula. Bom, para importar os arquivos aqui nos dados coletados, existem três tipos de forma de você trabalhar com os dados de entrada. Você pode importar o arquivo que já está pronto, o arquivo de entrada já está pronto. Existem vários tipos de arquivo, eu vou explicar com mais detalhes aqui nessa opção. Mas existe também a opção de você criar os objetos, os dados aqui no próprio Visual Modiflow. Então, essa opção, por exemplo, ele vai abrir uma janelinha onde você vai dizer se o tipo do arquivo é ponto, uma linha, polígono ou um conjunto de poços. E aí a gente vai selecionar, vai dar o nome e criar. Obviamente, essa informação ela vai precisar de um passo seguinte, que é incorporar os dados referente à linha, ao ponto, ao polígono ou ao conjunto de poços que você está criando aqui nesse formulário. Outra opção é criar um modelo de superfície baseado em pontos, como vocês estão vendo aqui nessa figurinha aqui. A gente está vendo aqui 4 pontos pretos e o próprio Flow ele tem interpoladores. Existem diferentes tipos de interpoladores aqui no Visual Modiflow, como krigagem, o vizinho mais próximo ou o inverso da distância. Você pode escolher dentre esses interpoladores e a partir da informação pontual, e aí você vai ter que ter uma lista de pontos com informação das coordenadas x, y e z, importante também ter a cota. E aí, a partir dessa informação, ele vai criar um modelo de superfície, como vocês estão vendo aqui no exemplo, um mapa colorido com as curvas de nível aí, com os valores das informações interpoladas. Muito bem. Bom, nessas duas opções, a gente cria as informações que vão ser utilizadas aqui no projeto. Então, a gente precisa criar, certo? A partir de dados primários, vamos dizer assim. Mas imagina que você já tem já esses arquivos já prontos. O modelo numérico de terreno, por exemplo, a linha que representa o traçado do rio, a linha que representa o polígono que representa a área de estudo. Então, se você tem essas informações já em formato, em um formato específico, por exemplo, shapefile, você pode importar essas informações através dessa primeira opção, Import Data. Tá? Então, é só clicar aqui e aí vai abrir esse formulário. Esse formulário, a gente tem o tipo de dado, a gente precisa escolher.
Então é importante a gente conhecer os diferentes tipos de dados. A primeira opção é um dado em grade 3D. O que é que seria um dado em grade 3D? É uma matriz. É uma matriz com informações do valor em cada pixel. Então, para cada pixel eu vou ter um valor. Então, por isso que ele chama de dados em grade 3D. Então, eu preciso de uma informação. Por exemplo, um modelo numérico de terreno é um dado gradeado 3D, tridimensional. Tá? Também ele pode importar arquivos DXF. O DXF é o formato que a gente conhece bem, né, do AutoCAD. Então, a gente pode ter um arquivo no AutoCAD, né, com vários elementos lá, o contorno da área de estudo, rios, o limite, por exemplo, né, da borda do meu aquífero, enfim, várias informações eu posso importar aqui através de um arquivo DXF. Arquivo de mapa, também é possível importar pontos, arquivos de pontos, né, geralmente são shapefiles, né, arquivo de pontos, polígonos e linhas, arquivos de superfície, né, modelos numéricos de terreno, de elevação, também podem ser importados. Uma, um tempo, né, um período de tempo que você quer importar também, você pode importar aqui também. E o arquivo de poços, tá? Um arquivo de poços que também poderia ser importado diretamente aqui nessa ferramenta. Bom, como eu falei na aula anterior, os arquivos que a gente vai trabalhar estão quando a gente instala, né, o Visual Modeflow Flex, ele é instalado em arquivos de programa, né? Aqui em arquivos de programa, mas ele cria uma pasta aqui nos usuários, aqui público. Onde é que está, meu Deus? Documentos públicos, isso, aqui em documentos públicos, e aqui está o Visual Modeflow Flex. E aí ele coloca uma pastinha aqui chamada tutoriais. Nessa pasta tutoriais, a gente vai ter várias pastas aqui, né? São alguns tutoriais, né? A gente vai trabalhar com esse aqui, que é o modelo conceitual. Aqui já tem um projeto pronto, tá? Mas a gente vai fazer ele do zero e trabalhar aqui com os arquivos suplementares. Então a gente vai utilizar essa pasta aqui. Até eu vou copiar esse caminho, dar um Ctrl C aqui, ó. Copiei, que a gente vai usar esse caminho aqui. Vou voltar aqui para o Visual Modeflow e vou fazer a minha primeira importação. Vou importar primeiro a nossa área de estudo. A nossa área de estudo é um polígono, então a gente vai selecionar o polígono. Aqui na fonte do arquivo, a gente vai procurar pelo nosso modelo conceitual, aqui já está na pasta, né? E no caso aqui seria o nosso contorno, né? Esse boundary shapefile, ele vai definir exatamente o contorno da minha área de estudo. Então, eu vou selecionar ele, abrir, ele vai pedir para eu colocar um nome, por padrão ele já pega o nome do arquivo e ele já coloca aqui o nome, eu poderia colocar uma descrição que não é obrigatória, e também eu poderia mudar o nome desse dado, né, para que fique mais claro dentro do projeto, tá bom? Mas por padrão ele pega aqui exatamente o nome do arquivo. Eu vou deixar o nome do arquivo, que é o Baldwin, e vou avançar aqui. Ele vai importar no sistema de coordenadas local, que eu defini no meu projeto, isso na primeira aula, então eu vou deixar isso alinhado, né, com o meu sistema de coordenadas definido para o projeto. E o que é que ele vai importar? Então ele já vai lá no arquivo, ele reconhece o que tem, quais são as informações que tem dentro do arquivo e vai importar essas informações, né? O x, o y e a elevação. Vou dar um avançar. Ele não detectou erros, muito bem, então eu posso finalizar. E olha o que aconteceu aqui nessa pasta dados, onde ficam os dados do projeto. A gente já tem aqui o nosso arquivo, nosso dado, né, que é o boundary, relacionado à nossa área de estudo. Eu vou continuar a importação, né, porque eu tenho diferentes arquivos que eu vou usar nesse projeto. Como vocês estão vendo aqui, eu tenho boundary, eu tenho outros arquivos aqui. Eu tenho também os modelos de elevação. Eu também tenho, né, informações aqui dos poços de bombeamento e assim por diante. Então a gente vai importar todos os dados aqui desse projeto. Então vou continuar aqui a importação. Vou importar o dado. O segundo dado que eu vou importar vai ser do tipo Polyline, do tipo Polyline. Essa fonte aqui, ó, vou selecionar aqui no arquivo.
Aqui estão os meus shapes files. O primeiro shape do Boundary é um polígono e os outros são polylines, ou seja, são linhas. Né? Eu tenho 3 arquivos aqui de linha. Então eu tenho um contorno a leste, um contorno a oeste da minha área de estudo, e aqui eu tenho o traçado do meu rio. Todos eles são do tipo polyline. Então eu vou importar um por um. Tá? Esse contorno do leste da minha área de estudo, né, já está falando, está a leste da minha área de estudo, é onde eu vou poder colocar uma condição de contorno ali. Poderia ser uma condição de contorno de carga hidráulica definida por exemplo, poços de controle, de observação, né, como também conhecidos, né, como os famosos piezômetros. Então, por exemplo, imagina que você tem um piezômetro em um determinado local e do piezômetro a gente consegue fazer a leitura do nível estático. Aquele nível estático ele é a carga hidráulica naquele ponto e a gente pode utilizar aquela informação como condição de contorno para fazer a modelagem do fluxo para uma determinada área. Então, no caso aqui do contorno a leste, a gente vai ter uma condição de contorno ao longo dessa fronteira, né, a leste da minha área de estudo. Eu vou deixar o mesmo nome, ok? Vou avançar. O sistema de coordenadas vai ser o local. Vou avançando e finalizando aqui, ele vai importar aqui. Você vê que ele diferencia, né, o ícone para polígono para o ícone de linha. Ele faz uma diferenciaçãozinha aqui no ícone. Vou continuar a importação, agora eu vou importar uma outra polyline, que seria o meu limite a oeste, né, para a gente definir a condição de contorno a oeste da área de estudo. O nome eu vou manter o mesmo nome do arquivo. Opa, cancelei, desculpa. Deixa eu importar de novo aqui. Polyline. Não é a leste, seria a oeste. Manter o mesmo nome, next, sistema de coordenada local, e vou avançando até concluir a importação. Agora eu já tenho 2 arquivos de polyline. Vou continuar importando aqui para importar agora o traçado do rio. Então vou também o mesmo tipo de arquivo, né? Uma polyline. O arquivo seria o river. O nome eu vou manter o mesmo, river, avançar, 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 finalizar. E agora eu já tenho a importação de todos os meus shapefiles. Próximo tipo de arquivo que eu vou importar agora vai ser os modelos de superfície, né? Os modelos de superfície. Então eu vou ter a superfície do terreno e eu vou ter também a superfície, o modelo de superfície da camada, né? Então a gente vai trabalhar nesse projeto com 2 camadas, da superfície até a interface, né? Da primeira camada de solo, e eu vou ter da interface dessa primeira camada de solo até o fundo da segunda camada. Então eu vou importar, nesse caso aí, 2 modelos de superfície. Então eu vou colocar aqui a opção Surface, vou clicar aqui no ponto para fazer a importação do arquivo, e a gente tem, ó, na verdade, 3 arquivos, né? Então eu tenho o modelo digital de elevação do solo, eu vou ter o modelo digital de elevação exatamente do topo da segunda camada, e eu vou ter o modelo digital de elevação da base da segunda camada. Então eu tenho a primeira camada e a segunda camada. A segunda camada vai ter o topo, né? E a segunda camada vai ter a base. O topo da segunda camada é a mesma coisa que a base da primeira camada, não é isso? Então, eu só preciso importar 3 arquivos, né? Se o meu solo ele tem 2 horizontes, vamos dizer. O primeiro horizonte, que é o primeiro tipo de solo, ele vai, né, do solo até o fundo da primeira camada, que é a mesma coisa que o topo da segunda camada, e o meu, o meu segundo horizonte é o solo que vai do topo da segunda camada à base da segunda camada. Não sei se ficou claro. Então, primeiro eu vou fazer a importação do modelo digital de elevação do solo, lá do terreno, né? Então, seria esse arquivo aqui, ground. Vou manter o mesmo nome, next. Vou
definir que é o mesmo sistema, né, de coordenadas local. Olha que legal, ele já encontrou aqui o x, y e z, as elevações aqui, ó, né? Então estão na ordem aqui na cota 345, 350, eu vou avançar aqui e ele não encontrou nenhum erro, eu vou finalizar. E aqui, ó, ele já aparece com um ícone diferente, seria o ícone relacionado a dados de superfície. Vou continuar importando porque eu tenho mais dois modelos de superfície para importar, que seria o topo da segunda camada e a base da segunda camada. Então eu vou escolher aqui o arquivo surface, tipo de arquivo surface, vou importar aqui o topo da segunda camada. Primeiro eu vou importar o topo, mesmo nome, layer to top, vou avançar, avançar de novo, ele já reconheceu aqui, né, o x, y e z, vou avançar, finalizar, já tenho dois layers importados. O modelo digital de elevação do terreno, do topo da segunda camada, e só falta agora o fundo da segunda camada. Então, de novo, Surface, vamos importar aqui o Layer 2 Bottom, mesmo nome a gente vai usar, Next, Next, reconhecer os dados, Next, Finish, e a gente importou todos os dados aqui do nosso projeto. Então, é simples a importação. É importante que você consiga interpretar esses diferentes tipos de dados e fazer a importação que você precisa para o teu projeto. Nesse projeto aqui bem simples, né? A gente só definiu a área de estudo, a gente definiu linhas onde a gente vai inserir condições de contorno, a gente também definiu uma linha para definir o traçado do rio que está dentro da nossa área de estudo e se você tem dois horizontes de solo, você vai precisar no mínimo 3 arquivos de superfície. Se você tem 3 horizontes, você vai precisar de 4 e assim por diante, né? Na verdade, os arquivos de superfície, você vai precisar... O número de arquivos de superfície vai ser sempre o número de horizontes de solo mais um, tá? Porque sempre você tem a informação de superfície, né, do solo e depois em cada interface, né, de cada camadas, entre as camadas, e a última lá que seria referente ao fundo do último horizonte de solo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido aqui essa aula, a importação, como é que vocês fazem a importação dos dados aqui no Visual Mode Flow. E na aula que vem a gente já vai avançando aqui para definir o nosso modelo conceitual. Inclusive eu já vou avançar aqui, ó, aqui nessa opção Next Step, e a gente já chegou aqui no nossa definição de modelo conceitual. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu!